Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Muito boa tarde, professor Noemi e Klaus. Bem-vindos à Estação Cidadania. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu quero que tu conte como surgiu o núcleo, de onde é que veio a ideia de criar o núcleo. A ideia de criar o núcleo, eu acho que veio assim de um crescente. Antes do núcleo, a gente já trabalhava com alimentação, já trabalhava na escola, já trabalhava com crianças. Então, assim, quando que a gente começou a trabalhar com extensão? Então, assim, numa greve da URGS, uma das muitas greves da URGS, e essa foi uma greve bem grande, eu me preocupava por que as crianças tinham infecção urinária, porque eu sou nefrologista pediátrica. Então, a infecção urinária estava relacionada com retirada inadequada das fraldas. E eu fui ver como é que era isso. Então, eu comecei a trabalhar na creche da URGS, fazer projetos lá. E, assim, num dos projetos que a gente foi desenvolvendo lá, o primeiro foi retirada das fraldas. Daí a gente foi vendo, porque assim, qual é o problema? Se tu é médico, se tu é nefrologista pediátrica, tu trabalha no hospital. Então, tu só trabalha com criança doente. E os teus alunos só têm a vivência das crianças doentes. E precisa ter convivência com criança normal que não está no hospital. Então, assim, com esta greve, em que a gente ficou muito tempo sem ter atividade, nós fomos lá para a creche. E daí a professora, que agora é falecida, que era a diretora da creche, nos recebeu super bem. Era uma professora de artes, a professora Cecília. Abriu a creche para nós. Para nós foi uma experiência super legal. Trabalhar com crianças normais. Na frente do McDonald's. Então foi muito legal, porque a gente dizia que as crianças tinham que comer uma coisa, as crianças saíram de lá e os pais já estavam esperando com uma lanche feliz. E daí nos chamou a atenção que as crianças da creche eram muito gordinhas. Naquela época, tu imagina isso, uns 15 anos atrás, não se falava ainda em obesidade na infância. Bom, daí nós começamos a nos preocupar com isso. E nós começamos a pesar e medir as crianças na creche. Não tinha nem balança na creche. Daí nós fomos na ProRext e conseguimos uma balança para pesar e medir as crianças. E nós ficamos perplexas com o que a gente encontrou de criança obesa e hipertensa na creche. Mas era assim, a gente até tinha medo de contar o que a gente tinha encontrado, porque era assim, tão fora do que se sabia. Porque assim, a pediatria naquela época falava em desnutrição. Isso ensinava desnutrição. E nós estávamos com crianças obesas. Daí meus coleguinhas lá me olhavam como se eu fosse uma pessoa anormal. Daí era assim, era só lá na creche que tinha isso, na creche da URGS. E o resto não está falando em desnutrição. Bom, daí eu medi a pressão das crianças lá, porque a nefrologia pediátrica, doença de rim, as crianças têm pressão alta. E se dizia que criança não tinha pressão alta, a não ser relacionada com doença de rins. E as crianças da creche eram hipertensas e não tinham doenças de rim. E isso começou a ficar martelando. Bom, daí então era assim, eram os professores da URGS que eram muito velhos, mais velhos, tinham o segundo casamento, e as criancinhas estavam lá na creche, e eram crianças diferentes das crianças habituais. Daí nós fomos para o Instituto de Educação, aqui na frente, e a gente achou a mesma coisa. Daí nós começamos a nos preocupar com essas doenças que estavam começando a ser discutidas no mundo, doenças crônicas não transmissíveis, que foi assim a ideia do núcleo, trabalhar para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, tipo infarto, hipertensão, todas relacionadas com obesidade.
Então, assim, naquela época era uma coisa absolutamente nova que tu falasse em prevenir hipertensão na infância, até hoje, né? Hipertensão, distúrbios do colesterol, que eram doença de velho. E tu estava falando isso em criança até 6 anos de idade. Então, o núcleo era uma coisa, assim, muito avançada para pediatria, inclusive. Então, a gente resolveu fazer esse núcleo para chamar a atenção de como essas coisas são importantes. Então, núcleo interdisciplinar de prevenção de doenças crônicas, que daí faltou não transmissíveis na infância. Senão ia ficar um nome gigantesco. Sim, até o nome sugere interdisciplinar. Que tipos de profissionais estão envolvidos nas atividades do núcleo? Hoje nós temos nutricionistas, eu que sou médica, basicamente isso. Mas quem assim, abraçou mesmo a ideia foram as nutricionistas. Sim. É por isso que vocês têm tantas atividades voltadas para a área da alimentação, né? Então, nesses mais de 10 anos de história do núcleo, quais atividades vocês já realizaram? Bom, a gente fez um projeto durante 4 anos em toda a rede municipal de ensino de Porto Alegre, que terminou com o prefeito Marquesan. Quando o Marquesan entrou na prefeitura, nós praticamente fomos expulsos. Então, esse projeto foi feito, que era um projeto de prevenção nas escolas de educação infantil, todas. Então, a gente avaliou todas as crianças dessas escolas durante esses 4 anos, avaliamos a alimentação que essas crianças recebiam, trabalhamos com as nutricionistas e a gente estava começando a trabalhar com os professores, trabalhamos também com os pais. Terminada essa avaliação, peso, índice de massa corporal, então a gente verificou 40% das crianças, igual que tinha na creche, tinham sobrepeso, obesidade, 20% das crianças de Porto Alegre até 6 anos têm hipertensão arterial. A gente mediu a pressão de todas as crianças de 2 a 5 anos e 9 meses, 10 meses, e elas são hipertensas. E a gente estava, então, tentando fazer, junto com a Secretaria da Saúde, um programa para essas crianças serem atendidas, que incluía também o Hospital de Clínicas, e a fazer um esforço para trabalhar mais com as professoras, né, com os profissionais de ensino e com os pais, porque o que a gente viu? As crianças comiam certo na escola, mas no fim de semana, e quando chegava em casa de noite, era pizza, salgadinho, excesso de ingesta de sal, embora na escola eles tivessem diminuído o sal, mas aí, interrompeu o nosso projeto. Sim. Então, a gente fez esse projeto com essas escolas durante 4 anos e a gente fez esse programa no Instituto de Educação, na escola infantil, que foi excelente, né? Foi muito, muito bom, colaboração de todas as professoras, dos pais. Foi um trabalho super importante e muito bem resolvido. E daí a gente trabalhou bastante com bastante bolsistas que participavam ativamente. Daí a gente fez um levantamento dos fatores de risco para sobrepeso, para obesidade. A gente viu que as crianças elas eram submetidas muito a fumantes passivos, porque os pais, as mães fumavam muito também, e isso para as crianças é péssimo, porque quanto mais imaturo o pulmão, mais a criança sofre, né, dos efeitos do cigarro. Nós vimos que tinha assim, um índice alto de alcoolismo nas famílias. Isso no Instituto de Educação? Não, no Instituto, quando a gente fez o estudo na rede municipal. Na rede municipal. Na rede municipal, a gente viu alcoolismo, viu fumantes passivos, porque a gente tinha um questionário que a gente dava para as famílias responderem, e o índice de retorno era muito alto também, sabe? A gente pôde avaliar bem direitinho isso. Tinha também um índice de depressão dos pais bastante significativo. Fatores, então, assim, para obesidade, baixo peso ao nascer era um fator para a criança se tornar obesa e hipertensa. Então, a gente conseguiu identificar vários fatores interessantes desse estudo. E as crianças não tinham a pressão medida no posto,
né? E nós é que identificávamos os pacientes com hipertensão. Sim. Eles não tinham, o posto não tinha esse hábito de fazer medidas. E também agora, esse ano, não faz um tempo, vocês realizaram o 8º seminário Universidades e Escolas. Você está falando de bolsistas, como é que tu avalia, então, as atividades que vocês propuseram agora nesse seminário? E também, por que do recorte de 2 anos, né? Porque o nome do seminário é Novos Paradigmas da Alimentação e Saúde da Criança até 2 anos. Por que agora falar dos 2 anos dessa infância, dessa primeira infância? A gente sempre fez, desde que o núcleo existe, a gente fazia esse seminário. Uma vez por ano, se escolhia um tema que fosse, assim, importante para a gente ressaltar. Então, por que a gente escolheu esses 2 anos? Porque, assim, o ano passado a gente escolheu o guia alimentar. Então, o guia alimentar mudou todos os paradigmas que se tinha em termos de alimentação. Porque antes, se tu falasse com uma nutricionista, ela ia te dizer assim, tens que comer 2.000 calorias, tu tem que comer tanta proteína, e tu saía de lá e não sabia o que tu ia comer. Hoje, ela vai dizer assim, tu tens que comer comida de verdade. E a gente tem que fazer uma campanha para as pessoas conhecerem, que as pessoas não conhecem. E agora eles fizeram um complemento do guia alimentar, que é para crianças até 2 anos. Então, a partir de 2 anos, as crianças vão comer de acordo com o guia alimentar. Só que o bebezinho tem que ter uma alimentação diferente. Então, assim, ele esteve em consulta pública o ano passado, mas ele ainda não está disponível. Por isso que a gente fez esse seminário para discutir esse guia alimentar até 2 anos, que vai sair. Se tu entrar na internet agora e tu botar guia alimentar para criança até 2 anos, só está essa forma que ainda está em consulta pública. Não é a forma final ainda. Por isso que a gente fez. Sim. E no evento foram bastante pessoas, né? Foram mais de 530 inscritos, né? Se eu não me engano, compareceram mais de 320 pessoas. Como foi um seminário gratuito, a evasão tende a ser muito grande, né? Infelizmente. E acho que, como tem muita gente, o seminário acabou sendo, mesmo bastante gente, foi bem fluido. E foi as partes de debate, de perguntas, como tinha bastante gente, foram perguntas bem variadas. E como tinham palestrantes variados, tinha palestrante pedagoga, tinha palestrante da Aliança Alimentar, tinha palestrante da Fundação, tinha nutricionista, tinha praticamente tudo que era parte. Então, o seminário acho que foi bem... Tu, como bolsista organizador, um dos organizadores do evento, como é que foi a experiência e aprender toda essa parte das questões alimentares? Porque tu não é tu não é aluno da saúde. Não, como não aluno da saúde, eu aprendi um mundo novo, sabe? Para mim, descobrir que, por exemplo, o modo que tu come influencia tanto quanto o que tu come é um mundo novo, sabe? E como organizador, acho que foi um momento bem tranquilo, porque quando eu cheguei, a outra bolsista, a Alice e a professora Neymer estavam quase tudo pronto. A gente só precisou ajeitar, fazer os ajustes finais e consegui, na hora do seminário, fazer as coisas. Como a gente teve a ajuda de bolsista da Fundação, acabou facilitando bastante. Sim. E como é que tu leva os aprendizados até agora de bolsista da tua vida? Ainda estou tentando absorver tudo ainda, porque foi a minha primeira bolsa, né? Então foi tudo novo, assim, pra mim. Desde ir para um departamento até ir para um evento e ficar na parte da organização de evento, ficar na parte de trás do palco, sabe? Foi algo completamente novo e foi algo bem bacana, assim, foi algo bem legal, uma experiência bem boa pra mim. Acho que me ajudou bastante a crescer. Ele foi um excelente bolsista, de passagem. Muito comprometido. Então, algo a mais que vocês queriam acrescentar sobre o núcleo, sobre algum projeto novo? Bom, o projeto novo, assim, que está ainda em segredo, agora não sei se a gente revela para o público, é transformar o bar do Antônio num bar saudável. Não, mas o Antônio está super interessado e nós estamos pensando seriamente. E assim, um outro projeto que eu esqueci de falar, que a gente fez no ano passado, foi a campanha da rotulagem. Porque assim,
a Anvisa abriu, então, para a gente mudar o rótulo dos alimentos, porque assim como ele está, tu pega e tu não entende nada do que está escrito. Sim. Então, fazer com que ele se torne mais fácil. Então, tirar o que tem, na verdade, de propaganda enganosa nos rótulos e colocar só o que é verdade, mas escrito de uma maneira que as pessoas entendam. Então, assim, é um rótulo como já existe agora no Chile, ele é assim. Então, tu pega e está escrito assim: contém muitas calorias, contém muito sódio, contém muito açúcar, bem grande escrito na frente. E daí tu quer comer, tu come, ninguém está te proibindo, mas pelo menos tu sabe o que tu está comendo. E não é assim, sódio, tu não sabe nem se sódio é sal, se sódio não é, e tu não consegue saber o quanto tem de açúcar, porque isso não é informado. E daí o açúcar aqui tem vários nomes também, até tu entender, somar. Então é transformar numa coisa que tu enxergue na frente. Outra coisa é assim, ó, bolacha, a porção é 3,5 unidades. E tu não pode comparar um pacote com outro, porque 3 bolachas e meia, aqui é uma bolachinha pequenininha, outra é um bolachão. Então, é trazer tudo para 100 gramas, que daí eu posso comparar um produto com o outro. Então, tá vendo, assim, uma pressão muito grande para que a gente torne o rótulo mais compreensível para as pessoas que não entendem, não são nutricionistas super especializados. Então, o ano passado a gente fez um movimento bem grande aqui, em que se juntou a URGS, o núcleo comandava. Então, a URGS, através do Departamento de Nutrição que a gente convidou, e o Hospital de Clínicas, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, o Conselho de Nutricionistas e a Associação Gaúcha de Nutrição. Então, a gente fez um site, um hot site, que é www.urgs.br/nova rotulagem, que está funcionando até agora, e a gente está botando todas as notícias da rotulagem nesse site, que vocês podem consultar e ir acompanhando todo esse processo. Bom, quando mudou o governo, né, governo Bolsonaro, tudo foi para as cucuias. E assim, a gente deveria ter a consulta pública o ano passado, não foi. Talvez saia agora em setembro. Então, assim, nos nossos planos está, terminado agora o seminário, retomar a campanha pela nova rotulagem. Então, o ano passado a gente teve bastante apoio da mídia aqui no Rio Grande do Sul. A Zero Hora, inclusive, fez 2 reportagens. O Jornal do Almoço também fez uma reportagem bem grande. Então, isso, assim, o plano imediato agora é retomar a campanha da rotulagem, porque isso aí é uma coisa importante que a gente tem que fazer. A outra coisa, então, se fundou a Aliança no Rio Grande do Sul, e uma das atividades vai ser atuar na alimentação nas escolas do Estado, que é péssima. Então, temos bastante coisa para fazer pela frente. Bom, então, acho que é isso. Muito obrigado por participarem do Estação Cidadania. Nós é que agradecemos o espaço.